Olá a todos! Nesta videoaula vamos tratar da segunda parte sobre a utilização do Endpoint Sparkle do Wikidata para recuperar informações da Wikipedia e demais projetos Wiki. Como vimos anteriormente, as consultas Sparkles pesquisam dados que são legíveis tanto por pessoas como por máquinas. O Sparkle é uma linguagem de consulta capaz de recuperar dados armazenados em Resource Description Framework, o RDF. O Sparkle faz parte da pilha de tecnologias da web semântica, localizada acima do RDF e XML, linguagens estas que são utilizadas para armazenar metadados sobre um determinado assunto, pessoas, endereços de e-mail, telefones, dentre outros tipos de informações. Nesta aula, realizaremos uma pequena revisão do que foi visto na primeira parte, além da realização de mais consultas utilizando o Sparkle da Wikidata. Também vamos estudar os recursos que podem ser utilizados nas pesquisas. Estes recursos nos ajudam a ter resultados mais precisos e completos. Quais são estes recursos? O Order By, Limit, Optional, Filter, Bind, Bound, If, Group By, Values e Distinct. Vamos tratar separadamente de cada um em nossa aula. Também vamos ver alguns exemplos que existem dentro do próprio Sparkle e que podem também nos ajudar nas pesquisas, apenas substituindo alguns dados. Boa aula a todos! Bom, nós vamos iniciar a nossa aula aqui de Sistema de Recuperação da Informação. O encontro referente ao encontro 13. Vamos continuar aí com a segunda parte da aula sobre consulta em Sparkle no Wikidata. Bom, o Sparkle ele faz parte aí da pilha de tecnologia da web semântica. Tá? Isso aqui é uma pequena revisão que a gente vai fazer aqui logo no início. Tá? Ele utiliza das linguagens RDF e XML para retornar consultas em repositórios aí na web. E toda vez que a gente utiliza o Sparkle, a gente tem duas cláusulas que são necessárias de serem utilizadas. A cláusula where, que é da onde a gente vai retirar tais e tais dados de um certo conjunto de dados, ou a cláusula select, que é aonde eu desejo ver tais e tais partes dos dados extraídos. Então essas duas cláusulas sempre vão estar presentes. Aqui a gente tem alguns links importantes. O primeiro deles é o link do Carry Service da Wikidata. O segundo é a página principal da Wikidata. O terceiro é um manual da Wikidata em português. O quarto é um tutorial da Wikidata, porém ele está em inglês. É possível conseguir ele em espanhol também. E um tutorial do Wikidata em vídeo, que eu retirei ele do YouTube. E embaixo, por último, a lista de prefixos da Wikidata. Então, a Wikidata ela também utiliza as cláusulas select e where. Ela também é obrigatório quando você coloca na frente do select as propriedades ali, você vai colocar sempre um ponto de interrogação e o que você quer, o item qualquer, os itens ali referentes ao select. E o where sempre vai estar depois, o que você digitar, programar ali depois do where, ele tem sempre que estar entre colchetes. E a Wikidata ela possui seus prefixos próprios. Os mais utilizados são o WD, que é a entidade, e o WDT, que são as propriedades. Cada prefixo possui um número, ou seja, tanto de entidade quanto de propriedade. Aqui a gente tem a sintaxe básica, onde a gente consegue ver lá o select, o where, o item na frente do select e a programação feita ali entre colchetes, a declaração que está ali do where. Então esse aqui foi o último exercício que nós trabalhamos na última aula. Tá? Então o que a gente buscou? Por pessoas que possuem uma ocupação. Essas pessoas seriam jogadores de basquete, a ocupação referente a elas é jogadores de basquete. Nós inserimos um rótulo, né, para poder ver
o nome dessas pessoas e não somente os códigos referentes a elas. Essas pessoas tinham que ser de cidadania brasileira, tá? E deveriam ter o local de nascimento como São Paulo. E seriam também do gênero feminino. Nós adicionamos imagem a essa consulta, adicionamos a data de nascimento e adicionamos também uma marcação da coordenada do local onde essa pessoa nasceu em um mapa. E aqui a gente tem os resultados, né, dentro aí da consulta aí do Wikidata. Tá? Aqui está a programação, né, na interface do Spark e aqui a área de resultado. O Spark ele possui alguns recursos, que é o Order By, o Limit, o Optional, Filter, Bind, Bound, If, Group By, Value e Distinct. Agora nós vamos falar as particularidades e o uso de cada um. O Order By ele é usado para definir a ordem dos resultados de alguma forma. Essa ordem pode ser ascendente ou decrescente. E ela é sempre colocada ao fim da cláusula where, ou seja, abaixo do colchete de fechamento da cláusula where. O limit, ele limita o resultado a uma quantidade. Eu posso querer um resultado, né, que eu posso buscar um resultado que tenha 1 milhão, eu posso fazer uma busca que tenha 1 milhão de resultados. Porém, eu posso limitar em 10, em 1, em 100 mil resultados, em 30 resultados, em 50 resultados. Ele também é colocado ao fim da cláusula where, depois do colchete, e pode ser combinado ou não com o order by. Se você quer colocar numa ordem crescente ou decrescente, você pode também, além de usar o order, você usar o limite para uma certa quantidade de resultados. E aí a gente tem o optional. Ele é usado para mostrar variáveis adicionais ali na frente do select, né? São os itens. Então, você tem essas variáveis adicionais se a declaração apropriada existe. Mas se a declaração não existe, o resultado não é descartável. A variável simplesmente não é definida, ou seja, você não perde aquele resultado. Tá? Porém, pode ser que você não coloque lá que, vamos supor, você faz a busca por imagens. Então, você vai encontrar só as pessoas com imagens, né? Porém, se você quiser colocar que imagem seja um opcional, ele vai te retornar resultado de pessoas como imagens e sem imagens. E também você pode fazer o optional ele pode ser usado como uma declaração única, né, uma única declaração, ou em combos, ou seja, você pode usar só nenhuma das declarações que você escolheu, ou você pode juntar duas ou mais. Filter, bind, bound e if. Filter é uma cláusula que você pode inserir em sua consulta Spark para filtrar os resultados. Esses filtros são sempre colocados entre parênteses. Bind é uma cláusula que pode ser usada para atribuir o resultado de uma expressão a uma variável, geralmente uma nova variável que você insere, mas também você pode substituir as existentes. O bound ele testa se é uma variável, se essa variável foi associada a um valor, retorna se o valor é verdadeiro ou falso. É mais útil em variáveis que são introduzidas em uma cláusula optional. E o if ele avalia se as condições relacionadas a uma expressão é verdadeira ou falsa. O group by ele bloqueia e agrega os resultados em um ou mais colunas. É colocado também ao fim da cláusula where, ou seja, ele faz o agrupamento de resultados. O value ele seleciona os itens com a base em uma lista de itens. Também seleciona com base em uma lista de valores de uma propriedade específica que você indica. E cria enumeração de valores possíveis para algumas das variáveis. O distinct é um modificador para que qualquer uma das funções possa ser eliminada dos resultados duplicados. Né? Ou seja, se você tem resultados que são duplicados, ele vai retirar essas duplicações e vai manter apenas uma. Então vamos aí para o exercício 1. Né? Então,
A gente vai pegar aquele exemplo da última aula, né, que são as pessoas que são jogadores de basquete, e vai inserir aí o optional para imagens. Ou seja, você usa ele para não perder os resultados. Então aqui, onde que está relacionada a imagem, eu coloco optional em letra maiúscula e entre colchetes eu pego essa declaração. Quando eu mando rodar, eu vou ter o resultado aqui, ó, jogadoras brasileiras, aqui aparecem mais jogadores, a gente tinha 5 resultados só, agora a gente tem vários. E a gente pode ver aqui, ó, que só a da jogadora Damires Dantas é que tem uma imagem. Eu não descartei as outras, tá? Eu continuei buscando por imagem, mas a imagem se tornou uma opção, né, para ter ou não. E aí você pode fazer o optional em combos, tá? Então a gente colocou ali relacionada aí as pessoas que nasceram em São Paulo e que são jogadoras brasileiras também. Então aqui vai aparecer pessoas, como a gente pode ver, em locais de nascimento diferentes de São Paulo e até de outros países. E também com imagem ou não, porque voltando aqui, eu mantive o optional aqui na imagem. Tá? O exercício 3, nós vamos adicionar comentários. Né? Faz uma lista de opções, é bom para fazer as consultas, e o resultado é retornado de acordo com o comentário. Então, o comentário sempre começa com uma hashtag. E aí eu marco alguma das opções, ou eu posso digitar alguma outra coisa. Tá? Como se fosse um título também. Então, eu escrevi aqui para que a visão preferencial, né, ou principal, fosse a do mapa. Então, o resultado que eu colhi dessa busca aqui, ela vai aparecer já direto em um mapa. Exercício 4. A gente vai buscar por populações das cidades brasileiras. Então, aqui eu já tenho uma programação referente à a população brasileira. A gente pode ver aqui, ó, que foi adicionada a cláusula valor, tá, para cidade e entre colchetes a referência aqui para cidades, né, que é town ou city. Tá? E aqui a variante que vai ser para o Brasil. E aqui, ó, eu tenho um filtro referente à população, porque eu quero saber o valor da população. Então, quando eu pego aqui, ele já coloca aqui a população. Tá? Ele já começa aqui, ó, pelas cidades brasileiras. São Paulo tem 12 milhões de habitantes. Rio de Janeiro tem 6 milhões e por aí vai. E eu posso vir aqui, ó, e clicar aqui, ó, em Bubble Chart nas minhas opções. Marco aqui embaixo, Bubble Chart. E aí ele vai me retornar um gráfico com bolinhas aqui desenhadas, né? Cada cidade tem uma cor e o tamanho da bola corresponde ao tamanho da população. Então a gente tem aqui, ó, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Belo Horizonte, tá aqui. Então à medida que a população vai diminuindo, você vai tendo uma diminuição do tamanho da bola. Se você clica em cima de uma bolinha dessa aqui, por exemplo, de Salvador, ele vai aparecer o resultado sobre as informações referentes a Salvador. Então nós vamos buscar aqui registros, né, de carros na Alemanha que possuem imagens. Né? Então é muito parecido com aquela busca que a gente fez relacionada a pessoas, né? Só que a diferença é que agora eu tenho aqui carros, né, que são veículos automotores nessa declaração aqui, tá? E aqui a gente tem os resultados de carros. Alguns não têm um rótulo, tá?
mas os que possuem, por exemplo, aqui, ó, BMW HH, ele vai aparecer aqui. Então, eu vou fazer busca por continentes, tá? Então, é mais uma busca muito parecida com as buscas simples que nós fizemos na aula número 1. Então, eu quero buscar por continentes e eu quero o rótulo com o nome desses continentes. Então, eu vou buscar aqui por continentes, tá? E aí, ele me retorna o resultado aqui com 12 continentes. E aqui eu tenho bússola por moléculas farmacêuticas. E aqui, ó, a gente consegue ver que foi inserido um order by pelo rótulo das moléculas, tá? E aí, a gente tem também alguns exemplos já pré-programados aqui. Então, quando eu venho aqui na Wikidata, no query deles, e clico no exemplo, ele abre essa página onde que a gente tem 395 exemplos já feitos. Então, a gente vai filtrando aqui. Uma coisa interessante é essa nuvem de palavras aqui, que são os códigos mais utilizados, né? As classes, subclasses, instâncias, a localização, né? A coordenada de localização, são as entidades e propriedades mais utilizadas. Mas eu posso vir ali e fazer um filtro e buscar por esses códigos. Aí a gente tem alguns exemplos que nós vamos buscar na parte prática, né? Que pode ser os números de emergências que a população mais utiliza no mundo inteiro. Todos esses exemplos estão contidos ali na nossa aula, naqueles exemplos já lá dentro do Wikidata, que nós vamos ver aí todos na nossa aula, na parte prática, onde que eu vou mostrar. Obrigado, treine mais fazendo buscas de seus interesses e boa semana. Bom, pessoal, eu vou iniciar aqui a gravação dos exercícios aqui da nossa aula de hoje. Essa aqui é a última programação que eu fiz da aula passada, né, onde que a gente busca por de rodar esse resultado aqui, né, que ele manda buscar aqui apenas 5 pessoas dentro dessas características que nós procuramos aqui e que possuíam imagem, tá? Então eu venho aqui em Optional, coloco aqui, coloco o colchete na frente do início da declaração e no final. E aí, quando eu digito aqui, eu consigo mandar buscar o resultado aqui, né? E eu vou ter pessoas, tá? Que são nas mesmas características de antes, mulheres nascidas em São Paulo, que possuem ocupação jogadoras de basquete, mas que também retornou o resultado daquelas que não possuem imagem. A gente pode ver aqui
que diversas jogadoras aqui apareceram. O resultado saiu de 5 para 34, então a gente tem 29 outros resultados sem imagens. Tá? Essa opção eu posso realizá-la tanto em uma única declaração como um combo. Então, se eu quiser colocar aqui a busca por resultados por pessoas que são além de nascidas no Brasil e que também são nascidas em outras cidades, né? Eu posso colocar. Então eu faço a declaração, eu faço o uso do recurso optional, pegando duas declarações. Então eu abro um colchete aqui na primeira declaração e fecho na segunda. E quando eu mando rodar, ele vai pegar aí um resultado maior. Ele vai demorar um pouquinho mais por conta disso, né? A pesquisa vai retornar mais resultados. Aí, ele vai retornar agora 5.959 resultados. Continua mulheres nascidas, mulheres jogadoras de basquete, mas nascidas em diferentes lugares do mundo. A gente pode ver aqui no local de nascimento, né, nessa coluna aqui, que a gente tem pessoas de vários países. A gente vai encontrar as mulheres nascidas em São Paulo também. E aqui continua também onde a busca, né, por pessoas com imagem e sem imagem na Wikipedia. Tá? Então essa é uma opção que a gente vai fazer aqui. Pode ser feita, esse recurso optional ele pode ser utilizado tanto em uma única declaração como na forma de um combo. Um outro recurso que a gente pode usar aqui é o order by. O order by, também sempre em letra maiúscula, né? Tanto o recurso optional quanto o order by, ele deve ser feito em letra maiúscula. Aliás, todos os recursos que nós vimos lá nos slides, eles são sempre digitados em letra maiúscula, tá? Em caixa alta. O order by, ele tem a característica que ele vem após a declaração where, ou seja, após o colchete que fecha aqui a declaração where, que é esse que está no cantinho aqui. Então eu vou querer order by descent, né, de descendente, que a gente tem ascendente e descendente, por data de nascimento. Então eu coloco aqui a data de nascimento e mando buscar. Então ele vai voltar esses mesmos 5.900 e poucos resultados, mas porém ele vai retornar agora 5.959 resultados, porém na ordem descendente da último registro de nascimento aqui, que foi 2009, tá? Que é essa jogadora aqui, vamos abaixar aqui, vamos lá na última página de resultados, aqui na página 30, para o primeiro aqui, o mais antigo. Então, do mais novo para o mais antigo. Tá? Como eu posso fazer também a pesquisa ao contrário, no ascendente. Então, eu mudo lá e mando buscar. E aí a gente tem aqui os mesmos 5.959 resultados, porém aquela pessoa que estava na última página lá, que era o último registro, ela passou a ser o primeiro. Tá aqui, ó. Esse é um dos que a gente pode utilizar. Uma outra coisa que a gente vai utilizar aqui, que corresponde ao exercício 3, são os comentários, né? Então, todo comentário começa com hashtag. Aqui já tem alguns prontos. Você pode fazer outros comentários para colocar ali em cima, que vão interferir aí na busca. Porém, a gente já tem alguns aqui já pré-selecionados, né? Então, eu vou colocar esse mesmo resultado, mas eu vou colocar aqui a função mapa, para que o resultado já retorne para mim
em vez de vir em tabelas igual está aqui, na função mapa. Então eu coloco aqui, mando rodar. E aí ele trouxe o resultado daquelas 5.599 atletas aí espalhadas pelo mundo. Tá? Cada pontinho desse daqui é uma atleta nascida em algum local. Ok? A cidade de nascimento de cada um. Tá? Aqui, por exemplo, tem um da Jane Benigfield. Tá? Então, esse comentário aqui em cima, né, ele já, os que estão aí já programados no Spark ali que apareceram naquela lista, você já consegue o resultado, retornar o resultado de acordo com o que você colocou lá. Ok? No exercício 4, aí a gente vai passar para uma outra tela aqui, eu vou fechar essa. Nós vamos buscar por populações das cidades brasileiras. Então, eu já deixei pré-programado aqui. Então, a gente tem aqui as opções aqui em cima, né? A cidade, o rótulo para a cidade, o que a gente busca é a população. Né? Os itens estão aqui em cima na frente do Select. Aqui a gente já tem um rótulo, um sistema de rótulo, a programação para se dar o rótulo na linguagem inglesa. Tá? E aqui a gente tem dois outros recursos, que é o valor e o filtro. Então nós vamos pegar aqui o que a gente quer de valor aqui. Nem sempre é um número. Tá? A gente quer valor town ou city, que é esse outro aqui. Em inglês, town e city são as mesmas coisas. Então, por isso que ele está atribuindo valor a esses dois resultados. Aqui a gente tem que as cidades são uma instância e uma subclasse de town ou city. E aqui está uma programação aqui, ó, para o país que a gente vai buscar. Nesse caso aqui, o Brasil. E aí, aqui a gente tem um filtro, que a gente quer filtrar pelo número da população. Tá? Que é a que está aqui. Então eu mando rodar. Ele vai aparecer aqui, ó, as cidades com as populações. Porém está desordenado, né? Então eu vou colocar mais um outro recurso aqui, que é o recurso order. Como sempre, o order by ele sempre vai abaixo aí da declaração OE. Eu vou colocar descendente e vou filtrar pela população. Então, ponto de interrogação, né? População. E eu vou colocar um outro recurso aqui também, que é o limit. Limit. Vou botar aí as 20 maiores cidades. E vamos colocar aqui para poder rodar esse exemplo aqui. Vamos ver o que vai dar. Para ter um erro aqui. E aí, na verdade, o limit não precisa de parênteses, né? Então, ele retornou aqui, ó, limitado em apenas 20 resultados. Tá? Se eu tirasse aqui o limit e mandar buscar de novo, ele busca aí, ó, 459 resultados de cidades brasileiras que possuem aí uma informação na Wikidata, né? Então, vou limitar aqui novamente, dessa vez em 10. E vamos buscar aqui o resultado para ver. Então, aqui a gente tem
as 10 maiores cidades. Alguns aqui estão duplicados, né? Se a gente vir aqui e vir em Bubble Chart, ele mostra pra gente aí as cidades, com cada bolinha com seu tamanho. Então as cidades maiores estão aqui no meio e as menores em volta, porque ele está ordenado pela população, da maior população para a menor. Tá? E se eu clico em alguma dessas bolinhas aqui, eu cliquei em Belo Horizonte, já aparece as informações sobre ela. E nós vamos para o próximo exercício agora, que é este daqui, que é a busca aí por a busca aqui por imagens, né? Relacionadas aqui a carros, tá? Que são encontrados na Alemanha. Ok? Estão registrados aí na Alemanha. A gente pode ver aqui. Tá? Então, estão aqui os resultados. O exercício 6 é buscar pelos continentes. Então, é uma busca simples também. Então, já está tudo programado aqui, buscar pelos continentes que existem na Terra. Né? Então, a gente precisa, ele já tem aqui a instância de continentes, e a gente faz a busca. Tá? Se eu quiser acrescentar continentes que têm imagem, né, então eu coloco lá continente, WD, P18, que é de imagens. Vou colocar aqui image e image aqui em cima, para poder aparecer mais uma coluna. Mando rodar. Deu um erro aqui. É porque aqui é WDT, na verdade. Aí. Aqui deu mais um erro, porque eu digitei errado. E aí? Então, a imagem dos continentes. Se eu vir aqui em Image Grid, tá aí a imagem dos continentes. É bem interessante que aconteça esses erros para a gente poder ver como que é bem assim delicado. Se você erra uma palavrinha, ele não retorna o resultado. Se você erra uma letra, ele não retorna o resultado. Tá? Bom, próximo exercício aqui, o 7º, é sobre moléculas farmacêuticas. Né? Então aqui já está a programação. Ele vai ordenar aqui pelas moléculas. Inclusive aqui tem as fórmulas, tudo, e as imagens delas. Se eu clicar em uma aqui, vai aparecer a imagem correspondente àquela fórmula farmacêutica, né, os medicamentos. Também posso vir aqui no Image Grid e ver todas aqui. Tá? O Sparkle aqui da Wikidata, ele já possui alguns exemplos prontos que a gente pode utilizar aqui. Tá? Por exemplo, vamos tentar ver aqui esse aqui relacionados a gatos. Então ele mostra aqui todos os gatos que existem por aí, house cats. Mas vamos tentar mudar aqui. A gente pode usar talvez para buscar outro tipo de animal, como por exemplo cachorros. Né? Aqui um animal doméstico. Vamos. Mesma coisa, ele já busca o resultado. E você pode acrescentar outras coisas aqui, né? Então eu posso fazer a mesma coisa ali do item, né, que eu fiz da última vez, e buscar por imagens, né? Então P18 é a imagem. Coloco aqui também, na frente do select. Ponho aqui o título aqui
dog, e mando buscar. Então ele busca essas imagens, tá vendo? Posso vir no Image Grid e a imagem relacionadas a cachorros aparecem aqui. Tá? Imagens, no caso, elas podem ser desenhos, né, fotos, selos, tudo que é relacionado a imagens. Tá? Outro exemplo que a gente pode buscar aqui, por exemplo, vamos ver aqui. Bom, uma coisa interessante aqui, ó, a gente tem aqui como se fosse uma nuvem de palavras que são os prefixos mais utilizados, tá? Que a gente encontra. Então a gente pode ver que instance of e subclass of são os mais utilizados. Vamos pegar um outro exemplo aqui, como por exemplo os números de emergência que são mais usados pela população aí ao redor do mundo. Ele já tem aqui, ó, vários recursos que já estão colocados aqui, tá? E ele está bem programado aqui. Isso aqui já é uma consulta mais complexa, que quando a gente manda buscar, a gente vê o resultado aqui. O número mais usado, como ele já está ordenado aqui, é o 112. O 193, que é o nosso corpo de bombeiro aqui, ele está entre um dos mais aqui utilizados. Você pode ver que tem números menores, com pouca utilização aqui. O 190 também faz parte da emergência nossa aqui, o 192 do SAMU. Então todos esses aqui são utilizados no mundo inteiro. Bom, eu espero que vocês possam ter gostado dessa aula sobre o Sparkle. O importante é sempre treinar, porque é igual matemática. Você tem que treinar a sintaxe para você não esquecer e poder fazer a programação. E sempre olhar tanto a página do Wikidata quanto da Wikipedia para você conseguir as informações, e também sempre estar de olho aí na semântica e na sintaxe que se é utilizada para fazer as consultas aqui no Sparkle da Wikidata, porque ela pode mudar ao longo do tempo. Ok? Um abraço a todos e hoje a nossa aula termina aqui.